E um dos problemas que também essa data FIFA pode, quer dizer, poderia ajudar a resolver, vou pedir para a produção botar aí também, seria a melhoria do gramado, né? Eu entrei em contato com o Flamengo e o Flamengo, o próprio Flamengo falou que o trabalho já tinha começado na sexta-feira, né? Por isso até que o gramado estava à vista, né? Não estava bonito, estava bem ruim, né? Mas falou que também era porque o trabalho já tinha começado na sexta-feira de plantio de semente de inverno, isso tudo para melhoria do gramado para a sequência. Só que quando o Flamengo voltar ao Maracanã, o Fluminense vai ter utilizado o Maracanã 3 vezes. A sequência, isso aí, Mauro, é o calendário de jogos do Maracanã até o começo de julho que a própria assessoria do Maracanã mandou, né, para a gente. E tá aí, ó, o Maracanã volta a ser utilizado. O Maracanã está passando por tratamento da grama, né, para melhoria do gramado, né? Hoje é dia 14 de junho, mas dia 21, o Fluminense já joga contra o Atlético Mineiro. 3 dias depois, joga contra o Bahia. Aí, 3 dias depois, joga contra o Sporting Cristal, pela Libertadores. Aí, só aí que o Flamengo vai jogar no dia seguinte do Fluminense. O Fluminense joga na 27, o Flamengo joga na 28 contra o Alcas, também pela Libertadores. E aí depois tem uma sequência de Flamengo, Fortaleza no Maracanã pelo Brasileirão e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Até porque o Flamengo, né, vale lembrar, o Flamengo volta dessa parada da data FIFA com 2 jogos fora de casa. Red Bull Bragantino em Bragança, e o Bragantino é um clube que vira e mexe, gosta de complicar para o Flamengo, e Santos na Vila Belmiro. Então, enfim, Mauro, não sei se a gente vai ter, né, quando tiver o Flamengo e Alcas, por exemplo, se a gente vai ter o gramado nas melhores condições, né? Ah, com certeza não. São 6 jogos em 14 dias, né? Do dia 21 até o dia 5. Nenhum gramado aguenta. Eu entrei em contato também com a empresa que cuida do gramado e eles acham que quando devolverem, eles preveem que vai estar 80%, 85% daquilo que seria o ideal. Mas aí já vai ser castigado, são muitos jogos em sequência. É, o ideal, segundo a empresa, seria uma paralisação aí por 20 e poucos dias, 25 dias, para eles poderem colocar o gramado perfeito. Não chega a ser tantos dias, mas o Flamengo vai conviver com isso, porque jogam 2 times ali. Aí não tem nada a ver nem com o Vasco. O Vasco jogou contra o Palmeiras lá no começo do campeonato. Não jogou mais no Maracanã. É a rotina de Flamengo e Fluminense no gramado do Maracanã. E vai ser assim. Porque são os dois jogos jogando, no caso agora, 2 competições do Fluminense, 3 do Flamengo, né? Então você vai ter uma sequência de jogos muito grande. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Isso aí vai ser sempre assim. Não sei como é que eles vão conseguir resolver, se vão resolver. Mas acho que essa vai ser uma rotina do Maracanã. Se você pegar os melhores gramados do futebol no Brasil e fora, são de estádios que só tem um time jogando. Então, como é que faz? Tem 2 times jogando. Então, o Fluminense vai ter que jogar pelo Brasileiro, pela Libertadores, o Flamengo vai jogar pela Libertadores, pelo Brasileiro, e assim seguimos. Vai ser assim, não tem como fugir disso. É, Copa do Brasil também, o Flamengo tem, no caso ali. O Flamengo tem jogo pelas 3 competições nesse período aí. exatamente, né? Alcas, Fortaleza e Atlético Paranaense, né? Os 3 jogos no Maracanã. O Flamengo vai voltar pelo Brasileirão. Vamos ver como é que vai voltar esse gramado aí. Só falando mais uma coisa sobre o Flamengo e Grêmio, Mauro, que eu esqueci. É importante o retorno do Bruno Henrique, né? O retorno que eu digo jogando bem. Eu não falo nem só pelo gol. Acho que o gol é a cereja do bolo. Mas eu estava até conversando ontem aqui com o André Rocha e com o Jaime de Almeida, né? Que participou aqui do programa com a gente. É, eu, é, é, eu senti, pelo menos, no jogo, que o Bruno Henrique, assim que entra, ele dá uma finalização de fora da área. E a partir daquela finalização, parece que caiu a ficha dele. Cara, eu tô recuperado. Porque ali ele começa a render mais, né? Ele dá aquela finalização de fora da área, que a bola passa perto. Logo depois ele tenta uma jogada que ele fazia muito no Flamengo antes da lesão, que era botar na frente, bem na frente do marcador, e correr para pegar, porque ele é muito rápido. O Bruno Vini impediu e tomou cartão amarelo. Depois ele quase fez um gol numa jogada típica dele, uma enfiada de bola muito bonita do Gerson na saída do goleiro que ele bota pelo lado, e acabou que em outro passe do Gerson jogou muito bem essa partida, um cruzamento na cabeça do Bruno, o Bruno fez o gol. Talvez, a gente daqui a pouco vai falar sobre algumas possibilidades de mercado, Mauro, talvez seja um grande reforço para o Flamengo no segundo semestre, como a gente já previa, lá para junho, julho, o Bruno melhorando, né? Pode ser um baita reforço para esse segundo semestre, né? E boa notícia, esse gol do Bruno Henrique e a atuação também, né? Acho que o gol assim, foi muito importante, porque o gol é o gol, né? O gol é aquilo que o cara é atacante, que encontra o gol.
Gol de cabeça, bem ao estilo dele, né? Ele participa do começo do lance. Ali o Matheus Cunha, ele dá uma bicuda pro alto, não é nem uma bola quebrada buscando casquinho, coisa parecida. Ele dá uma bicuda. Acabou o jogo, chuta pro alto, a bola sobe, 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 desce. A matada do Bruno Henrique já é espetacular. Ele dá uma dominada na criança, coloca ela no solo e se projeta para a área. A bola chega no Gerson, o Gerson faz aquela cavadinha precisa e ele cumprimenta de cabeça, sozinho, à vontade. O Grêmio já estava todo avacalhado, tentando de qualquer maneira o gol, né? E ficou mais fácil e faz o gol. Mas o gol, ainda mais assim, no gol que fechou o jogo, né? Todos os colegas vão lá abraçá-lo, o pessoal sai do banco, a torcida fica feliz. Então, acho que o gol teve uma importância, ainda mais da maneira que foi, né? Aí, Da forma, no final do jogo, né? Ele pede a bola, o Gerson, perfeito, né? Ele só cabeceia bem ao seu estilo. Eu acho que isso foi muito importante para ele, porque as informações que a gente tem do Bruno Henrique são de que ele estava realmente muito inseguro, justamente por conta da sua grave lesão e nas disputas de bola, nas divididas, ele estava com medo. É normal que seja assim. Por isso esse cuidado todo com ele. Teve uma dorzinha ali, tendinite, tudo que, segundo se comenta, é uma coisa normal para quem ficou tanto tempo inativo, mas o aspecto psicológico é muito importante. Em relação à velocidade, informação que eu obtive na época, logo que ele voltou a jogar, foi que ele já estava chegando muito próximo da sua velocidade, digamos, normal. Isso eu acho bem interessante, que eu, como leigo, eu ficava a pensar, será que ele vai conseguir ser tão rápido como antes, tendo esse problema agora da cirurgia no joelho? Né? Porque para o cara dar uma arrancada, ele força muito nas articulações. Né? Do nada você arranca e vai a toda velocidade. Então, pesa, né? Musculatura é importante, as articulações também. Será que consegue? Por exemplo, o Zico, depois de tudo que ele passou pelo seu joelho, o Zico mudou até a forma de comemorar o gol. O Zico não saltava mais para socar o ar. Ele comemorava o gol socando de baixo para cima e correndo. Por quê? Para evitar o impacto do salto batendo no gramado quando ele pulava. O Zico evitava isso no seu já reta final de carreira. Você pode reparar, o Zico comemorava o gol socando o ar, o melhor estilo Pelé, né? Sempre foi assim, e depois ele para de comemorar dessa maneira e comemora correndo e socando de baixo para cima com o braço, justamente porque ele evitava esse impacto no solo de ficar pulando, comemorando o gol. Então você vê que realmente é uma região que é delicada, evidentemente, e a gente ficava com essa dúvida. E, pelo jeito ele consegue já ser rápido, não sei se tão rápido quanto, mas ainda vai ser mais rápido que a maioria dos jogadores em campo, porque ele é muito veloz. E esse gosto que traz para ele, o São Paulo quer muito que ele jogue. Isso ficou claro lá no começo. Os primeiros jogos que ele estava disponível, você pode botar para jogar. E aí você vai lembrar que quando o São Paulo chegou no Santos, o Gabigol estava emprestado pela Inter, já tinha ido embora. Ele não trabalhou com o Gabigol. O Gabigol aí veio, o Flamengo foi lá e pegou o Gabigol emprestado. O Bruno era ainda do Santos. E aí o presidente Pérez, de então, do Santos, e o Marcos Braz ficaram numa negociação que se arrastou. Em dado momento, o Flamengo deu até uma blefada. Estou fora, não quero mais o Bruno Henrique. Cada hora o presidente quer uma coisa. Aí passaram-se alguns dias e o Santos precisava do dinheiro, né? Acabou retomando negociações com o Flamengo e aí o Bruno foi vendido para o Flamengo. E o São Paulo reclamou na época, porque ele já sabia que era o Bruno Henrique. Ele falou, peraí, você vai tirar o Bruno Henrique do meu time, vai vender o Bruno Henrique? Ele foi, talvez tenha sido a primeira bronca do São Paulo em sua passagem pelo Santos, que teve muitas reclamações, justamente porque o Santos tinha problemas financeiros e não conseguia segurar um outro jogador, não conseguia contratar quem ele precisava. Por isso que ele teve muitos choques lá. No Flamengo, a tendência não acontecer tanto. Desculpa, Mauro, tanto que ele escala o Bruno Henrique no primeiro amistoso do Santos foi contra o Corinthians e Itaquera. O Bruno Henrique joga aquele amistoso. Então, assim, o Bruno Henrique é um jogador que já queria contar com ele lá atrás, em 19. Então é muito claro que quando tiver condições, o Bruno Henrique vai ser bem utilizado pelo Jorge Sampaoli. Vai ser muito utilizado. E isso é importante. E aí vem aquela história, quem vai jogar? Gente, domingo jogou o Gabigol, depois jogou o Pedro. O Gabigol perdeu um gol, o Pedro fez um gol. No outro, o Gabigol faz um gol, todo mundo joga. Olha, com esse calendário, a gente viu essa sequência de jogos, é que nem time de fora na pelada dos amigos. Todo mundo joga. Tem 3, 4, todo mundo joga. Se você alugar uma quadra do seu site com os amigos para jogar bola, aquele sábado de manhã ou domingo, que vai uma galera e forma 4 times, e hoje não vou jogar. Joga sim. Todo mundo joga. 2-0, um gol, sai e tal, entra outro time, vai lá, toma uma água, no final toma uma cerveja, todo mundo brinca, todo mundo transpira, todo mundo vai para casa feliz. Todo mundo vai jogar. Só não vai jogar aquele cara que não está bem fisicamente, que não treina bem, que não tem. O Flamengo tem jogadores nessa situação que não estão sendo muito aproveitados. Mas essa é uma outra história. Não é o caso do Bruno Henrique, não é o caso do Pedro, o caso do Gabigol. Os caras vão jogar sempre. Vira e mexe vão estar em campo. Não todos os jogos, até porque é impossível jogar todos os jogos. E é bom ter essa galera toda à disposição. O que não dá é para você ter a conta do chá. Aí é complicado. E o Flamengo tem mais do que a conta do chá.